Jürgen Habermas, um dos maiores filósofos alemães do século XX e um dos mais influentes pensadores da atualidade, é considerado o herdeiro da Escola de Frankfurt. O intelectual se notabilizou pela destreza de transpor os limites entre disciplinares e transitar por diversas áreas do conhecimento. Tudo isso sem perder a visão do conjunto. Sua adolescência foi marcada pelo nazismo e a Segunda Guerra Mundial, embora não tenha vivenciado as atrocidades reveladas após 1945 nos processos contra criminosos de guerra. Afinal, o regime de Hitler sucumbiu quando ele ainda tinha 16 anos. Depois de se formar em 1954 na Universidade de Bonn, foi assistente de Theodor Adorno no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, entre 1956 e 1959. Foi nesse momento que Habermas concretizou sua relação com a chamada Escola de Frankfurt. De fato, Habermas e educação é um tema contagiante, eu diria. É instigador, porque a relação de Habermas e a educação está na origem kantiana do modo de pensar a educação. Eu queria citar aqui a obra de Kant, magnânima, chamada Sobre a Pedagogia. É uma obra feita pelo aluno dele, das anotações do aluno dele, o aluno Theodor Rinck. Em 1803, das aulas que teve com Kant, compilou essa obra chamada Sobre a Pedagogia. Ora, Kant está nas origens do pensamento habermasiano sobre a educação, porque Kant trata da educação nessa obra sobre a pedagogia em 3 pontos principais. Primeiro, ele fala sobre o cuidado. O segundo, ele fala sobre a moralidade. E o terceiro, ele fala sobre a liberdade. Ora, o pensamento kantiano, nessa obra sobre a pedagogia, Kant nos diz que a todos compete o cuidado. Aos animais, que nós diríamos sem razão, e a todos. O cuidado é o primeiro princípio da educação. De fato, ele avança no seu pensamento quando ele fala do segundo estágio da educação. O primeiro é o cuidado, o segundo é a moralidade. Kant diz que mais importante nesse pensamento educativo é a disciplina. Kant se deve desconfiar do humano que não é disciplinado. Ele fala do seu imperativo categórico. Logicamente, da disciplina, ele fala que há um certo momento na moralidade que se precisa da disciplina. Mas ele dá um passo além. Kant diz que o que faz o homem é a educação. E a educação como prática da liberdade. Não há ser humano sem liberdade. E Kant já intuía isso, portanto, ali no século XVIII. Kant já pensava um pouco essa ideia. Ele funda na liberdade a questão educativa. Ele diz assim, o homem é o que ele é somente porque a educação o faz ser assim, ser humano. É o que faz a educação, a partir da liberdade. Claro, nessa obra sobre a pedagogia, um aspecto deve ser salientado nessa obra. Kant diz, entre a disciplina, entre a obrigatoriedade das leis mecânicas, portanto clássicas da educação de então da Alemanha, nós temos que perceber que a liberdade está ligada à moralidade. Portanto, a educação se faz, quanto mais livre, mais moral, mais justo, mais ético se é. Interessante como Kant funda a sua liberdade como um princípio educativo fundamental. Então, o que humaniza, o que faz o ser humano ser humano é a educação. É um princípio kantiano de base. Mas nessa obra também é interessante sobre a pedagogia, Kant
vai se referir àquilo que ele acha fundamental, as máximas. É o pensamento kantiano fundamental. As máximas. Não é só o dever ser. Aqui é um Kant mais, talvez, livre da moralidade do seu tempo, mas mais ligado às questões educativas. Kant vai dizer a educação é que faz do homem um sujeito esclarecido. Esclarecido quer dizer aufklärung, não é esse pensamento por esclarecimento. O que é um homem esclarecido? Aí é interessante a gente retomar o ideal grego de Ulisses, né? Do mito de Ulisses, retratado, portanto, por Homero, né? Nessa grande obra, né, de Homero. Nesse mito de Ulisses, é a grande viagem que faz Ulisses, né, até a ilha de Ítaca, é se libertar de tudo aquilo que o aprisiona, seja das leis naturais, seja dos mitos, seja da religião. O que queria de fato Odisseu era se libertar, né? É esse processo de autolibertação, do ponto de vista, que vem com a ideia da razão em Kant. A razão esclarecida é uma razão fundada na liberdade, e o elemento educativo de base, o que é que quer a educação? É fazer o sujeito esclarecido, emancipado. É essa a ideia fundamental do pensamento kantiano. O sujeito, através da educação, é emancipado de toda tutela, toda lei, portanto, de toda tradição, e vive de acordo com a sua razão, fundando-se na sua liberdade. Dois autores que vamos agora retomar da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Max Horkheimer é interessantíssimo, né? Porque Max Horkheimer é quem vai postular uma ideia central sobre a educação, fundando-se numa ideia em Schopenhauer. Ele vai recuperar Schopenhauer, a moral da compaixão. Ele vai dizer da educação para a sensibilidade ética, contra a bruteza, as desestruturas da indústria cultural. O que faz a indústria cultural, diz Max Horkheimer? A indústria cultural transforma, dar a tudo que existe um ar de semelhança. Esse ar de semelhança é muito uniforme. Há muita uniformidade nesse ar de semelhança. Então, Max Horkheimer diz: é preciso educar a partir de Schopenhauer, da ideia de base, não de Kant. Max Horkheimer parte de Schopenhauer para falar de uma ética da sensibilidade. Então, para Horkheimer, educar é educar para a sensibilidade ética. E o que é educar para a sensibilidade ética, segundo Horkheimer? É lutar contra aquilo que nós diríamos, dentro do contexto contemporâneo. Lutar para que o mundo administrado pela técnica, pela ciência, esse mundo administrado não robotize o ser humano. Ele vai usar uma expressão felicíssima de Lukács, da reificação do ser. O que é a reificação? É a ideia da coisificação. É quando o sujeito se transforma em coisa. Então, esse processo de coisificação deve ser um processo extremamente pensado pela educação, porque o mundo administrado não só embrutece, mas nos torna seres inanimados, seres insensíveis. E essa insensibilidade é aquilo que diz Horkheimer. A educação tem que recuperar a sensibilidade, tem que recuperar o imaginário, principalmente o imaginário da educação. A educação do imaginário é uma educação comprometida, principalmente com a ideia do sensível no ser humano. Claro, Horkheimer é oriundo, também ele, fruto de um período do nazismo.
O nazismo, ele fala da educação porque ele sabe que duas coisas marcaram o seu pensamento nessa época. Ele diz: a educação tem que nos livrar da frieza e tem que nos livrar da apatia. Os grandes objetivos da educação em Max Horkheimer é nos tirar da frieza, ou seja, da insensibilidade, da morbidez, não é? E nos tirar também da apatia, ou seja, da ideia do imobilismo, do não envolvimento, não é? Porque ele compreende justamente que a razão instrumental nos fez e nos engendrou o mundo artificial. E a indústria cultural formou seres humanos extremamente apáticos e frios. A missão da educação em Max Horkheimer é justamente enfrentar essa frieza e enfrentar essa apatia. Daí formar uma educação para a sensibilidade ética, fundando-se, como já disse anteriormente, em Schopenhauer, na moral da compaixão. E essa moral da compaixão ela é interessante. Não é um puro dever ser, como em Kant, por exemplo, do imperativo categórico. Ela tem algo estruturante, porque ela se funda na ideia de uma ideia da reciprocidade, melhor dizendo, da reciprocidade humana. Então, educar seria lutar contra esse mundo administrado, socialmente, tecnicamente falando. De uma certa forma, Max Horkheimer vai dizer, né, na sua obra Razão e Revolução, né, é interessante essa obra, Razão e Revolução, ele vai dizer também uma obra também chamada La Sociedade, a Sociedade, em conjunto com Adorno, eles vão criticar essa sociedade administrada, altamente administrada, pelo capitalismo tardio. É essa a ideia. O capitalismo tardio justamente já provou e já deu provas que a educação justamente tem que nos alertar, né? Nos criar, nos fazer mais sensíveis, porque a sensibilidade em Horkheimer é uma competência. É uma competência. Ser sensível é ser competente. Nesse ponto de vista, isso é uma ideia nova do ponto de vista da oriunda do pensamento de Max Horkheimer. O pensamento habermasiano sobre a educação está, antes dele propriamente de falar dessa relação entre Habermas e a educação, eu não poderia deixar de falar de Theodor Adorno e a educação. Adorno tem um texto clássico sobre a educação, lançado em 1969, o texto chamado Educação e Emancipação. E, portanto, nas raízes do pensamento habermasiano sobre a educação, nós temos essa ideia, portanto, de Theodor Adorno. Adorno, nesse texto, vai dizer o que é educar para Adorno. Ele deu algumas entrevistas na rádio de Hessen, na Alemanha, ao editor e locutor daquele dia então, Helmut Becker. A Helmut Becker, portanto, algumas entrevistas radiofônicas. E Adorno fala que educar é desbarbarizar. Educar é fazer com que Auschwitz não se repita nem retorne mais. É essa obra de construção adorniana da educação, belíssima. Ele vai dizer que é preciso, fundamentalmente, fazer com que o medo, o terror, sejam banidas das relações sociais e principalmente educativas. Adorno, quando perguntaram para ele o que é que você entende por educação, ele dizia: educar é fazer com que o ser humano consiga compreender que ele é um sujeito humano, histórico, social, mas ele tem que se livrar de todos os medos, porque para Adorno não há
educação onde há medo, onde há pavor, onde há o terror. E ele se refere, logicamente, ao mundo no qual viveu, das perseguições do nazismo de então. Nessa obra adorniana, Educação e Emancipação, ele vai dizer: educar é emancipar, mas educar é também a educação para quê? Ele pergunta. Educação, aí ele vai entender que muitas vezes a educação é uma semi-formação. Porque é oriunda de uma semicultura. O que é uma semi-formação? A semi-formação ou a semicultura é quando da cultura e da educação se lhe extrai a razão, se lhe extrai a crítica. Quando se extrai a crítica, se extrai a razão, só há, portanto, o mero voluntarismo, ou aquilo que ele vai chamar, né, do autoritarismo do regime nazista de então. Essa ideia de educar é desbarbarizar, é, portanto, fazer com que um jovem, ele até pincela nessa obra Educação e Emancipação, quando o jovem agride o outro, ele se sinta envergonhado, sinta vergonha de ter machucado o outro. Ele diz isso um pouco do mundo adolescente, não é? Isso quer dizer, desbarbarizar é fazer com que nenhum império, nem tampouco seja o nazismo, seja qualquer, possa fazer com que nós percamos a nossa liberdade através do terror, através do medo. Então ele disse, educar é desbarbarizar. E fazer com que Auschwitz, essa ideia, fazer com que Auschwitz não se repita mais, é fazer com que a educação nos emancipe, portanto, daquilo que nos amedronta, daquilo que faz com que, na relação educativa, o aluno se frustre, ou seja dominado, seja ideologicamente, seja politicamente, seja na relação professor-aluno. Adorno, nessa obra, Educação e Emancipação, ele vai muito longe. Mas Habermas pega daí um pouco da sua ideia de educação, um pouco está fundada na ideia adorniana. Porque para Habermas, a educação, Habermas, ao contrário de Adorno, ele não escreve textos seletos sobre a educação. Quem escreve textos seletos é Adorno. Habermas refere-se à universidade. Habermas diz que a universidade é uma esfera pública especializada, não é? Como é que Habermas compreende a educação? Na esteira do iluminismo, na esteira kantiana, mas principalmente na esteira de Adorno. Educar também para Habermas é emancipar. Aí a ideia iluminista forte. Mas emancipar é fazer com que o ator social possa, na esfera pública, na sociedade, ele possa atuar, portanto, livre de todo tipo de amarra, de todo tipo de condicionamento, seja ele político, cultural, religioso, onde a educar passa a ter um papel fundamental em Habermas, justamente nessa ideia fundamental da Aufklärung, do esclarecimento. O sujeito educado é o sujeito esclarecido. O sujeito esclarecido. Não o modo burguês da forma, mas ao modo concreto e real da história. Portanto, funda-se aí no pensamento kantiano e no pensamento adorniano o pensamento de Habermas sobre a educação. A construção dos saberes, numa perspectiva habermasiana, é muito interessante. Porque para Habermas, o saber é algo muito complexo. E ele está fundada essa ideia na sua obra Conhecimento e Interesse. Foi uma das primeiras obras, ou se não a primeira obra habermasiana, da década de 60, chamada Conhecimento e Interesse. Habermas, nesse ponto, ele se distingue de Marx. Porque para Marx, o que funda o conhecimento é o trabalho. Para Habermas, o que funda o conhecimento é a relação. Então, a relação, nesse ponto, a interação, ela é primeira, depois vem o trabalho.
Para Marx, é o trabalho que funda a interação, a relação. Para Habermas, não. É a interação que funda, portanto, aquilo que ele vai chamar fundamentalmente do conhecimento. E aqui é algo muito simbólico no pensamento habermasiano. A construção dos saberes em Habermas tem uma dupla perspectiva. Ela não é só uma construção epistemológica do conhecimento. Ela é principalmente uma construção identitária. Então, o conhecimento, o saber, ele não é só epistemológico, ele não é só puro conhecimento, pura cognição, mas ele é uma relação consigo mesmo. O conhecimento com o outro, mas é principalmente uma relação consigo mesmo. Então, o conhecimento em Habermas, ele é epistemológico e ele é identitário. Importante isso. Ele é identitário e epistemológico. Agora, o saber em Habermas não é só um saber cognitivo. Um saber em Habermas não é mera cognição. Não é só cognição do ponto de vista, não é só intelecção. Habermas fala do saber cognitivo, Habermas fala do saber estético, Habermas fala do saber, desse saber estético, ele fala também da esteticidade da fala, Habermas fala do saber autêntico, do saber normativo. Mas ele fala primeiramente dizendo que o saber cognitivo, enquanto cognição, é fundamental. Nós precisamos compreender o mundo. O saber é cognição, sem dúvida. Mas ele vai dizer, há um saber estético que escapa à dimensão do cognitivo. E esse de saber estético está ligado ao que ele fala da esteticidade da fala. E essa fala estética, portanto, ela é recíproca, ela é reciprocidade, ela é autenticidade. Ele vai dizer também, há um saber ético, que não é só cognição, é um saber ético. Porque o saber ético também se constrói na comunidade humana, sem dúvida. E esse saber ético tem que ter os limites bem claros das relações humanas, das pessoas, da sociedade. E depois ele fala que há um saber normativo. O saber normativo. Ou seja, cada comunidade humana tem internamente as suas leis, que as regem, que as regulamentam, e ele também considera isso. Portanto, o saber em Habermas ele é complexo. E daí ele vai retomar, de uma certa forma, eu tentei fazer um pouco essa relação na minha tese de doutorado, um pouco essa ideia. Dizer que entre ele e o Bernard Charlot há uma relação muito grande, porque Bernard Charlot compreende o saber enquanto identitário e epistemológico. Daí que nós podemos aprender, nesse exato momento, o saber na construção educativa habermasiana é um saber fundado principalmente na ideia da interação, que precede a ideia de trabalho, como já disse anteriormente. É uma construção. O saber é construção. Construção, principalmente construção simbólica. Pois bem, os processos pedagógicos na ótica habermasiana têm uma dupla perspectiva. Porque Habermas compreende que o conhecimento é um processo. O conhecimento é interação. Ora, se o conhecimento é interação, se o conhecimento é um processo, não podemos pensar o processo pedagógico de forma estática ou estagnada, na relação, por exemplo, que hoje se convenciona da relação ensino-aprendizagem. Essa relação, para Habermas, é uma relação, de fato, muito falha. Por quê? Ele vai dizer, a relação ensino-aprendizagem, ela é muito mecânica, ela é muito artificial. Há um sujeito que aprende e há um sujeito que ensina. E Habermas vai dizer,
sem dúvida, um sujeito que aprende, há um sujeito que ensina. Mas o conhecimento, ele é uma socialização. Daí ele vai dizer, o ato de conhecer não pode ser um ato puramente artificial. É algo construído no debate, no diálogo. E o debate, o diálogo é que constrói o conhecimento. Daí Habermas vai entrar com essa ideia, uma ideia muito interessante do ponto de vista da epistemologia, que é a ideia do interesse. O interesse enquanto curiosidade epistemológica. O interesse enquanto rigorosidade metódica. Porque o conhecimento, segundo Habermas, ele tem que ser curiosamente investigado e tem que ser metodicamente regido. Sem o método e sem a curiosidade, não há, portanto, processo pedagógico. Tem que ter a curiosidade epistemológica e tem que ter a rigorosidade metódica, para que o conhecimento, enquanto processo, possa se dar. Ora, no âmbito pedagógico, no âmbito educativo e da educação, o processo pedagógico habermasiano é um processo pedagógico comunicativo. Isso causa certa estranheza no âmbito da escola, da escola e fora dela, porque a relação do processo pedagógico ela está muito mais voltada para os gestores do processo pedagógico e menos voltada para os atores, que é o discente, que é o docente, que é todas as pessoas que estão envolvidas no cenário, portanto, educativo. E Habermas quer dizer justamente isso. Há um problema grave do ponto de vista, porque o processo pedagógico foi se consolidando, mas ele foi se consolidando de forma muito errônea e equivocada nessa relação ensino-aprendizagem. Ora, o que é um processo pedagógico? Habermas não vai fundar o processo pedagógico nas estruturas educativas. Habermas vai fundar o processo pedagógico nos atores que fazem as estruturas educativas. É a grande diferença do pensamento habermasiano. Quem são os atores é quem fazem as estruturas, e não as estruturas que fazem os atores. Então ele vai dizer, nessa relação, é algo que eu queria justamente comentar. O processo pedagógico ele está iluminado por uma ideia de construção daquilo que ele vai dizer das interações sociais no seio do âmbito escolar e fora do âmbito escolar. Está nos conselhos instituídos dentro da escola e fora dela. Vamos falar da escola. Por exemplo, da escola, no âmbito educativo, há o conselho de pais, não é verdade? Há o conselho de professores, né? E nessas instâncias é que se dá o que ele fala dos processos pedagógicos. Na ótica habermasiana, todos têm a mesma igualdade de fala, desde a direção ao conselho de professores, conselho de pais, dentro da estrutura escolar, tem a mesma palavra, a mesma voz ativa. Aí a concepção habermasiana muda dentro do processo pedagógico. Na relação do âmbito da sala de aula, muda-se muito, porque o processo pedagógico, na ótica habermasiana, não é mais fundado na relação ensino-aprendizagem, como mecanicamente se diz, mas ele vai dizer assim, é o conhecimento socialmente partilhado. É o conhecimento socialmente reconhecido. Aí a gente quebra aquela ideia de o aluno como objeto, como receptáculo, não é? Como vai dizer Paulo Freire, né? A educação bancária, o aluno é um mero receptáculo, um mero robô, e o professor é o ator. Habermas, no processo pedagógico, ambos, professora e aluno, são atores. Então há um conhecimento socialmente partilhado, previamente reconhecido. Isso só se dá quando professor e aluno, no âmbito da sala de aula, se reconhecem enquanto autores, atores e autores instituídos.
institucional e administrativo dentro do horizonte habermasiano, numa perspectiva e numa ótica da educação, é uma diferenciação que devemos fazer logo do início. Há uma relação em Habermas, nessa ótica, entre o instituinte e o instituído. O instituinte é aquilo que já se de fato são sujeitos, o instituinte. São sujeitos, são os atores sociais. O instituinte, eles fazem o âmbito escolar, como já me referi anteriormente. E o instituído? O instituído são as normas, as regras já consolidadas e dadas no âmbito da escola ou no âmbito da educação. Vamos falar do âmbito da escola, que nos interessa nesse exato momento. No âmbito da escola, o pensamento habermasiano, vale-se dizer, vai da escola e além da escola, porque Habermas fala, nesse ponto de vista, de um educativo para além da escola. A escola não pode ser, nesse exato momento, a escola é um locus de sentido, a escola é um locus originário de conhecimento, mas o conhecimento não só se processa dentro da escola. Também o conhecimento se dá fora do mundo escolar. Como estamos falando do institucional administrativo, dentro da ótica habermasiana, nós só podemos falar dentro dessa ótica a partir dessa relação entre o instituinte e o instituído. O instituído, como já disse, são as normas já dadas, estabelecidas na escola, através dos regulamentos, através das normas, através do projeto pedagógico da escola, e, por outro lado, o instituinte, que são os atores que fazem com que esse projeto pedagógico atue, tenha vida, tenha vitalidade. Portanto, é uma coisa fundamental falar disso. No âmbito da gestão, é uma gestão democrática, é uma gestão participativa. Por isso aqui muda um pouco. Dentro do horizonte da escola, a gente vai perceber. Do âmbito educativo, a gente vai perceber que a gestão educativa a partir da gestão administrativa no âmbito habermasiano, ela só se consolida através dos processos de construção e participação ativa dos atores sociais. Olha, isso desestabiliza um pouco, venhamos e convenhamos, porque uma gestão democrática coloca em evidência que o poder é participado. E nós sabemos que saber é poder, já dizia Francis Bacon. E vocês sabem, e nós sabemos, desse exato momento, Habermas descentraliza a administração, o institucional no âmbito da educação. Ele descentraliza. Não há uma figura, a figura do diretor, do gestor. Há, reconhecidamente falando, há. Agora, essa figura está sujeita aos debates, aos critérios alheios. Tudo deve ser consensuado, debatido, tendo por base, é claro, o pensamento democrático. Dentro dessa relação instituinte e instituído, há uma tensão. Há uma tensão, porque nós sabemos que a escola é oriunda do período ainda republicano. E a escola tem uma tendência, como também o mundo educativo, tem uma tendência a institucionalizar processos. E todo processo institucionalizado tem suas crises. Crise na gestão democrática, crise nas formas de participação. O que Habermas quer no institucional administrativo, no âmbito da educação, é que os atores sejam reconhecidamente, possam e sejam reconhecidos naquilo que dizem, naquilo que falam e naquilo que escutam. Portanto, uma gestão nesse nível requer uma sociedade mais evoluída, democraticamente falando. Nós vivemos uma sociedade extremamente, marcadamente autoritária, onde as gestões educativas são marcadamente autoritárias. Habermas propõe, portanto, através da razão educativa, da razão comunicativa, uma gestão mais partilhada, mais consensuada nesse exato momento. Ora,
Habermas e a educação. O pensamento habermasiano, quando trata da educação, funda-se, portanto, como já disse, no iluminismo. E funda-se na ideia da off-clero, do esclarecimento, da razão esclarecida, do sujeito emancipado. Claro e obviamente que Habermas, como já disse anteriormente, ele fala de um texto precioso sobre a universidade, dizendo que a universidade é uma esfera pública especializada. E é a universidade que deve exercer um papel crítico junto à cultura, junto à sociedade e junto ao Estado. É como se fosse um órgão regulador dessas relações. Gostaria de indicar, sem dúvida, algumas obras que poderiam, pelo menos 3 delas, que poderiam nos ajudar a aprofundar e, quem sabe, fazer um percurso do itinerário habermasiano e a educação. Primeiro, eu indicaria a obra do Eldon Mill. Eldon Mill, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, escreveu uma obra chamada Habermas e a Educação. Depois, eu indicaria Nadia Hermann Prestes. A Nadia Hermann Prestes escreveu Habermas e a Educação, dentro dos horizontes educativos. E, por fim, eu indicaria uma obra fantástica do José Buffler. O José Buffler escreveu Teoria da Ação Comunicativa e Teoria Pedagógica. Penso que ali também é uma obra de referência. José Buffler, da Nadia Hermann Prestes e do Eldon Mill.